Tudo bem? Eu sou Marcel Farias e você está no canal Vocacionados. É um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus hoje e vamos aprender um pouquinho sobre como colocar Deus em primeiro lugar. Qual é o meu e o seu papel ao colocarmos Deus em primeiro lugar e em quais situações Ele precisa ser o centro de nossa vida. É sobre isso que vamos estudar hoje. Escolhas. Qual é a minha e qual será a sua escolha? Colocar ou não Deus em primeiro lugar. Antes de irmos ao estudo de hoje, eu quero agradecer a você que tem orado por mim, por minha esposa e filho e pelo canal Vocacionados e pelos pedidos que são feitos aqui em nosso canal. São muitos os pedidos e a gente está sempre ligadinho, lendo todos os dias o seu comentário e o seu pedido de oração. Quero mandar aqui um abraço para o Miguel, o Moisés, o Luiz Henrique, a Marcela e meu amigo José Candolo. José Candolo, um angolano que eu tive o prazer de conhecer entre os anos de 94 e 95 na cidade de Belém de Maria, enquanto estudávamos juntos em um internato. Perdemos o contato, mas ontem batemos um papo via chamada pelo WhatsApp e descobri que ele hoje mora em Curitiba e eu aqui em São Paulo, estamos mais pertinhos um do outro. Vamos fazer planos para nos reencontrar o quanto antes, amigo Candolo, para te dar aquele abraço que eu te prometi. Um abraço para você, sua esposa e sua filhinha, ele que tem uma filhinha de 8 anos. E para uma jovem senhora que eu conheci na frente da igreja do UNASP, Campus São Paulo, e ela dizendo assim: Marcel, eu te assisto lá da Suíça. Ela que é uma brasileira e mora lá na Suíça já há alguns anos. Eu não lembro o seu nome, a minha memória falhou, mas eu sei que você sabe de quem eu estou falando. Fica aqui o meu abraço para você também. E eu quero falar para você que ainda não deixou o seu curtir aqui neste vídeo. Faz isso agora. Aproveita também para, ao final dele, comentar e compartilhar em suas redes sociais. E se você não está inscrito, aproveita para se inscrever agora, porque eu vou rodar a vinheta e, na sequência, vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor, o seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Você sabe em que contexto este versículo foi dito? Saber o contexto é de fundamental importância para que não saiamos repetindo textos bíblicos como se fossem verdades absolutas. Muitos usam este versículo de 2 Crônicas de forma equivocada, assim como costumam fazer com o que o apóstolo Paulo falou lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13, acreditando que receberam assim um cheque em branco de Deus para realizar tudo o que desejam. Alguns usam a parte final de 2 Crônicas 20, 20 para cobrar de Deus o sucesso em suas realizações profissionais. Afinal, crer nos profetas do Senhor é o suficiente para ser bem-sucedido, pois é assim que eles acreditam. E o fazem porque, segundo eles, está na Bíblia. Assim como o tudo posso naquele que me fortalece, lá de Filipenses 4:13. O problema segue sendo o mesmo, o fato de querer usar estes dois versículos fora do seu contexto. Em uma leitura séria do capítulo 4 de Filipenses, constatamos que Paulo está fazendo vários agradecimentos e exortações aos cristãos de Filipos. Ele agradece as ofertas que os crentes haviam feito para ajudá-lo em seu ministério, pede oração por 2 servas do Senhor e exorta-os a seguirem na prática da justiça, para no versículo 13 afirmar que ele havia aprendido a confiar em Deus e a viver feliz com a abundância e também nos momentos de necessidades. E Paulo vai além, diz que em todas as situações ele era feliz ao lado de Deus, fossem elas boas ou ruins. É neste contexto que Paulo afirma que tudo ele pode naquele que o fortalece. Ele se expressou desta forma, para ensinar aos crentes de Filipos a terem o mesmo relacionamento de fé que ele acabara desenvolvendo com o Senhor. Com Deus, Paulo sabia que seria capaz de enfrentar qualquer situação em sua vida. Da mesma forma, a parte final de 2 Crônicas 20, 20, onde lemos: creiam no Senhor, o seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos, é usado pelas igrejas onde a teologia da prosperidade
faz ali as suas correntes e peregrinações aos montes para orar a Deus e ali erguer as suas fogueiras santas. O contexto de todo o capítulo não gira em torno de conquistas financeiras, bens ou territórios. O rei Josafá já reinava em Judá e era rico e respeitado, segundo a Crônicas 18, verso 1. Logo, este capítulo não trata de conquistas financeiras. O pano de fundo de todo o capítulo trata da confiança que devemos depositar em Deus em todas as questões da nossa vida. Josafá temia a Deus e deu continuidade ao avivamento em Judá iniciado por seu pai, o rei Asa. A descrição que a Bíblia faz dele aponta para o homem que era temente a Deus. Diz a Bíblia: buscou o Deus do seu pai e obedeceu a seus mandamentos, em vez de seguir as práticas perversas do reino de Israel, segundo a Crônicas 17, versículo 4. Mas agora ele estava diante de um grande problema. As notícias que chegaram exigiria dele não apenas confiar em Deus, mas ele precisaria ter uma fé prática. Até aquele momento do seu reinado, Josafá já havia conquistado algumas vitórias e, de certa forma, havia reatado as conversas com Israel, o que resultou com o fim dos conflitos que existiam ali na fronteira entre Judá e Israel. Um parênteses aqui. Este acordo com Israel resultou no casamento entre o seu filho, Jeorão, com Atalia, filha do rei Acabe, ou melhor, filha de Jezabel, já que ela era quem mandava em Acabe. Esse casamento arranjado acabou sendo um ponto negativo para a vida espiritual de Judá depois da morte de Josafá, pois a influência de Acabe, Jezabel e Atalia foi muito negativa na vida de Jeorão e também contaminou o seu filho, o rei Acasias, e os dois foram os responsáveis por levar Judá à idolatria. Fecha o parênteses. Agora, voltando ao problema do rei Josafá, a Bíblia diz que se aproximava de Judá um grande exército, fruto da união de dois grandes povos, os Moabitas e os Amonitas, e alguns Amonitas que viviam como nômades na parte sul da fronteira com Judá. Ao saber daquela marcha do exército que vinha em direção ao seu reino, Josafá teve medo. O rei que dirigiu as palavras do versículo 20 é o mesmo que está amedrontado, segundo a Bíblia na Nova Versão Transformadora. Diferentemente do que fez Davi, que não confiou no Senhor e desejou atribuir as suas vitórias ao seu grande exército, esse é só um pequeno aperitivo do que nós vamos estudar amanhã. Josafá tratou logo de buscar o auxílio do Senhor para a resolução do grande problema que já havia cruzado o Mar Morto e se dirigia agora em marcha na direção de Judá. E o que essa reação do rei Josafá me ensina? Que não é pecado ter medo diante das dificuldades e das tentações. Essa é a reação esperada do ser humano diante do perigo. O medo muitas vezes protege e nos previne de situações perigosas, evitando que façamos algo impensado. Por exemplo, ter medo de ser assaltado faz com que uma pessoa fique mais atenta, mais cuidadosa e alerta em seu percurso ao sair de casa para as suas tarefas diárias. E o rei Josafá teve medo. Mas o passo seguinte que ele deu após ter medo foi caminhar em direção a Deus para lhe pedir socorro e orientação. Ele convocou um jejum nacional em toda a Judá, e de várias partes o povo vinha para buscar a ajuda de Josafá. É isso que você lê na Bíblia? Não, não é isso. A Bíblia diz que de todos os lugares vinham povos a Judá buscar a ajuda do Senhor. A cena descrita em seguida é linda e significativa. Um rei rico, líder de um exército vitorioso, se coloca em pé diante do pátio do templo e ora ao Senhor, reconhecendo que não tem forças para enfrentar o imenso exército inimigo que aproximava-se para atacar Judá. Sua oração está registrada em 2 Crônicas 20, dos versículos 6 a 12, e termina com as palavras de um homem aflito, que reconheceu não saber o que fazer diante daquela situação. É a partir deste momento em que o rei e todo o povo de Judá reconhece que não há nada o que a força humana pudesse fazer em busca de uma solução, é que Deus imediatamente traz a solução para o problema. E qual foi a solução dada por Deus? Bem, a Bíblia diz assim:
Amanhã marchem contra eles. 2 Crônicas 20, versículo 16. Como assim? Marchar contra eles? É isso mesmo que Deus estava pedindo? Sim, foi exatamente isso que Deus pediu. E quando Deus dá uma ordem, não me parece sensato tentar desobedecê-la. Um certo Jonas, profeta do Senhor, até tentou, mas acabou dentro do estômago de um grande peixe por 3 dias. Você quer arriscar? Eu não sou tão corajoso assim o suficiente para desobedecer a Deus. A ordem dada por Deus é bem diferente dos ensinamentos da teologia da prosperidade, que deseja que você e eu acredite que Deus fará tudo enquanto esperamos sentados em nosso sofá as bênçãos caírem do céu. Entenda uma coisa importante: as bênçãos não caem do céu, entendeu? As bênçãos não caem do céu. Elas descem do céu em lugares específicos. O profeta Ezequiel disse que o Senhor faria descer chuva de bênçãos a seu tempo. Ezequiel 34:36. Descer não é cair. A bênção só desce para o crente quando ele está preparado e disposto a seguir à risca toda a orientação de Deus. E foi isso que toda Judá e os moradores de Jerusalém fizeram. Agiram sobre a orientação de Deus. Não basta ter uma vida de fé teórica. Agora era necessário agir com fé. E foi necessário muita fé para caminhar para o campo de batalha, sabendo que o inimigo era muito mais poderoso. É neste ambiente de agir pela fé que o rei diz: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. 2 Crônicas 20, versículo 20. Portanto, ser bem-sucedido aos olhos de Deus não é ter muitos bens, é ser vitorioso diante dos ataques do inimigo. O chamado do rei Josafá foi para o povo confiar em Deus e crer em seus profetas, para assim derrotar o mal que caminhava para destruir Judá. É este contexto que os teólogos da prosperidade não ensinam. São falsos mestres que excluem de suas pregações a liderança de Deus sobre a vida do cristão. Hoje, até os sinceros servos do Senhor acabam sendo levados a crer que o Eterno tem que o honrar, porque ele é fiel e crê nos profetas. Isso é inverter os papéis. É o Senhor que merece ser honrado, e o rei Josafá o honrou, confiando sua vida e a de todos em Judá e Israel ao Senhor. Quando este princípio é seguido pelo crente, não há o que impeça a Deus de cumprir a sua palavra e abençoá-los. As bênçãos para Judá e Israel naquele dia foram tantas que eles precisaram de 3 dias para recolher tudo o que o Senhor lhes deu. Isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 25. Seus dias estão difíceis, as tentações e os problemas parecem intransponíveis, então coloque Deus em primeiro lugar e diante dos problemas, e tudo mudará em sua vida se você agir com fé e esperar no Senhor. Pense nisso, leia sua Bíblia e que Deus nos abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web rádio Ecoar. Se inscreva em nosso canal, habilite as notificações, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.